Bem-vindos ao nosso tema de hoje, a arte de experimentar, de expressar, de vivenciar a totalidade ou totalidades. Venham comigo, vamos mergulhar nessas águas juntos. A arte de tecer totalidades. A pedagogia franciscana convoca a educação a ser a força do eros contra a fragmentação do ser, unindo razão e emoção para curar as fraturas que alienam o sujeito da teia da vida. Ao integrar o acolhimento de Santa Clara ao humanismo radical, esse itinerário pedagógico substitui a ditadura da performance por um espaço seguro onde a vulnerabilidade torna-se base da aprendizagem autêntica. Portanto, a comunidade em aprendizagem utiliza a dialética entre a ternura e o vigor para transformar a paz interior em engajamento profético, provando que a conexão real é um ato político capaz de confrontar injustiças sistêmicas. A jornada de Assis deixa de ser uma instrução, mera instrução, para tornar-se uma tecelagem sagrada da integralidade, onde a inteligência é guiada pela compaixão e pela fraternidade universal. É um chamado contagiante para adotar a visão de que tudo está interligado, convertendo a prática educativa em uma ferramenta de conscientização que une a cura pessoal à transformação social e ecológica. Vamos buscar mais detalhes? Venham comigo. Vejam comigo. Apenas conecte. É com essa exortação tão famosa de E.M. Forster que a gente abre a nossa discussão de hoje. Uma frase que resume bem o nosso objetivo aqui, né? Com certeza. O foco do nosso mergulho agora é o texto 360, Pedagogia, a Arte de Tecer Totalidades, do João Barros. E o cenário que as fontes trazem nos coloca direto no horizonte do jubileu de 2026 sobre a liderança do Papa Leão XIV. É um contexto bem específico e importante de pontuar desde o começo. Sim, e a missão dessa nossa análise é desvendar como a pedagogia franciscana tenta curar uma ferida muito atual, que é a profunda fragmentação do ser humano moderno. E entender a origem dessa fragmentação é o primeiro passo de todos. A neurose moderna, segundo o material que a gente avaliou, nasce de uma ruptura histórica bem clara. Tipo, a gente acabou separando a razão da emoção, o indivíduo da comunidade. Exato, da comunidade como um todo. Quando a gente quebra a nossa visão de mundo nesses compartimentos que ficam isolados, a gente perde o sentido do todo. E, assim, isso acaba alienando as pessoas dos próprios desejos e de toda a teia da vida. O texto traz uma imagem muito interessante para ilustrar essa mudança que a gente precisa viver. A ideia é a gente deixar de ser o analista que disseca, sabe? Aquele perfil que corta a realidade em pequenos pedaços frios para tentar entender cada um separadamente. Para virarmos o que ele chama de artesãos de pontes. Isso mesmo, artesãos de pontes. E aí o autor descreve um embate muito clássico. De um lado, tem Thanatos, que nesse contexto representa essa força de desintegração, sabe? O impulso de isolar e quebrar as coisas. E do outro lado, a gente tem Eros. E Eros aqui não tem nada a ver só com romance, né? Não, de jeito nenhum. Eros atua como aquela pulsão vital pura. A força que busca ativamente unir e integrar as partes que estão soltas. E na prática educacional, para construir essas pontes, a gente precisa de uma fundação muito diferente daquela que a educação mais tradicional costuma usar. É bem nesse ponto que o texto introduz o chamado pilar feminino. Que é fortemente inspirada na figura de Santa Clara. Perfeito. A ética do cuidado deixa de ser vista só como um traço de personalidade ou um detalhe simpático na sala de aula. O cuidado passa a ser o verdadeiro motor e a base de qualquer aprendizagem que se diga autêntica. Eu fiquei fascinada em pensar em como isso altera o ambiente prático de aprendizado mesmo. Porque, no fundo, a proposta é substituir a ditadura da performance por um espaço onde a vulnerabilidade seja totalmente permitida e, principalmente, segura. Um espaço de segurança psicológica para errar. Exatamente.
Imagina um ambiente focado menos naquela cobrança implacável por resultados e mais na chance real de tentar de novo. Me parece uma resposta super direta para tentar superar aquele isolamento atomizado, bem típico da nossa era digital. Faz todo sentido. Eu fico muito atento a isso, porque essa busca por segurança acaba trazendo à tona o conceito de humanismo radical. A lógica é que, quando a vulnerabilidade é acolhida estruturalmente no ambiente, as pessoas passam a enxergar a dignidade incondicional do outro. Só que o texto faz um alerta importante sobre essa questão do cuidado. Faz sim. O cuidado não pode de jeito nenhum se fechar numa bolha de conforto. A verdadeira conexão exige uma tensão constante entre, digamos, a ternura e o vigor. O texto até cita o Leonardo Boff nessa parte teórica para mostrar que não basta cultivar uma harmonia interior intacta enquanto o mundo ao redor desmorona. A paz interior tem que virar engajamento profético. E justiça social, sem dúvida. A conexão real se torna, no fim das contas, um ato político. Só que é bem difícil visualizar essa união entre fragilidade íntima e força pública só na teoria. Por isso eu achei genial que as fontes recorrem à arte para materializar isso. O autor apresenta 2 obras africanas muito fortes. A primeira delas sendo a do artista ganense El Anatsui. Isso, a obra São Francisco e a Árvore da Vida. Ele usa milhares de pequenos fragmentos metálicos, fios, arames e cria tapeçarias imensas. É a metáfora perfeita, porque ele mostra que pedaços soltos e descartados, quando são unidos por essa costura super atenta, acabam formando uma estrutura monumental. Eles resistem juntos à força da desintegração de Thanatos. É a paciência de costurar as relações fio a fio. E aí a análise introduz uma segunda perspectiva, dessa vez com a artista moçambicana Bertina Lopes. A obra O Silêncio de Clara e O Vigor da Terra já trabalha com formas mais densas. O autor fala no uso de cores telúricas. Aqueles tons bem fortes de terra vermelha, ocre, marrom. Isso. Traz uma sensação muito física de ter os pés fincados no chão, de marcar presença de forma vigorosa no mundo material. E o contraponto entre essas 2 obras é que constrói a mensagem central do estudo. Porque curar as fraturas da sociedade exige as 2 coisas de forma simultânea. Tanto aquele acolhimento silencioso e paciente da primeira obra, quanto o peso e a coragem de bater de frente com as estruturas cruas do mundo, como na segunda. Exato. O que nos leva à grande síntese dessa pedagogia proposta pelo João Barros, que é a busca pela integralidade, o conceito de wholeness. É o desafio de sustentar a visão audaciosa de que tudo está interligado, mesmo numa era obcecada por hiperprodutividade. A premissa de que a inteligência nunca deve caminhar sozinha, mas sempre de mãos dadas com a compaixão e a fraternidade universal. O que deixa um questionamento profundo para quem escuta a nossa discussão hoje. O estudo bebe na psicanálise para sugerir que a nossa dificuldade de criar conexões genuínas com o mundo externo é, no fundo, um espelho da nossa desconexão interna. É uma provocação e tanto. E se isso for mesmo verdade, quais seriam os exilados da nossa própria alma? Ou seja, quais fragilidades e sombras a gente precisa ter a coragem de acolher primeiro, antes de conseguir de fato tecer essas pontes e transformar o mundo lá fora? Fica aí essa reflexão profunda para quem acompanha a nossa análise de hoje. Vamos fechar com retornando às 2 obras, porque são muito interessantes. São Francisco e a Árvore da Vida, El Anatsui. Embora mundialmente famoso por suas instalações metálicas, os trabalhos pictóricos e conceituais desse mestre ganense refletem a tecelagem sagrada mencionada no texto. Nesta obra, Anatsui utiliza a metáfora da conexão de fragmentos para ilustrar como a vida de Francisco une razão e emoção contra a desintegração de Thanatos. A pintura mosaico visualiza a integralidade, onde cada fio representa a dignidade sagrada de uma pessoa conectada em uma gramática universal de fraternidade. É a representação plástica de que tudo está interligado, desafiando a fragmentação da era digital por meio de uma estética de interdependência e cura das fraturas do sujeito. E a segunda obra, O Silêncio de Clara e o Vigor da Terra, Bertina Lopes, artista moçambicana, retrata nesta obra a força do pilar feminino e a autoridade que emana da vulnerabilidade clariana
integrando-a ao vigor da luta social. Lopes utiliza formas densas e cores telúricas para mostrar que o cuidado é o berço de toda aprendizagem autêntica, unindo a paz do coração à sede de justiça. A sede de justiça, proposta por Leonardo Boff. A pintura capta a dialética entre ternura e vigor, apresentando uma alma unificada que acolhe suas próprias sombras para ganhar a coragem de transformar a realidade. É um convite visual para que o educador se torne um artesão de pontes, superando o isolamento atomizado em favor de uma consciência planetária e fraterna. Maravilha! Com calma, depois vocês retornem ao vídeo temático, porque é formidável. Permaneçamos no bem e na paz.